A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Deixa eu só me organizar aqui. Como é que vocês estão? Eu gosto muito de ouvir a Andrea Everton, uns videozinhos que ela faz. Não sei se vocês já viram. Oi, amados, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu acho tão lindinho. Aí eu disse, meu Deus, que coisa mais lindinha, Andréia. Como é que vocês estão? Como é que está o seu dia? Aí eu estou aqui hoje perguntando, né? Como é que vocês estão? Estamos bem? Independente de como nós estamos, nós temos que dizer isso, né? Porque nós temos um Deus que nos garante que tudo vai bem. Mesmo quando não está, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Essa palavra foi a primeira palavra deste ano. A primeira palavra deste ano que eu ouvi, começando o ano, foi essa palavra. Essa palavra, esse versículo aqui que eu vou ministrar. Se alguém aqui tem um HB20, bem em frente à garagem, por favor, para tirar, se tiver aqui entre nós. Um HB20 branco. Talvez não seja daqui. 1 Coríntios 13, foi a primeira palavra deste ano que eu ouvi, que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu gostaria também de estar compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou. Amém? Diz assim, agora, pois, acharam? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Amém? Vamos repetir? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amados, em 1 Coríntios 12, que é o versículo que antecede, né, o 13, Paulo fala sobre os dons espirituais, né? Sobre os dons espirituais, o capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele fala sobre os dons de curar, os dons de profetizar, os dons de língua, e ele fala 9 dons, né? Você está aqui, o 12, né? E aí, quando chega no final desse capítulo, ele diz assim, nessa versão minha, agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. No final do capítulo 12 de 1 Coríntios. Outra versão diz, agora, pois, passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa esse capítulo 13, que é o que nós vamos estar, né, ministrando, meditando, fazendo uma reflexão nessa noite. Ele começa o capítulo 13, falando que ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ele repete alguns dos dons que foi falado no capítulo anterior. Ele diz que ainda que eu tenha todos esses dons, se eu não tiver amor, de nada me aproveitará. De nada me aproveitará. No final do capítulo 13, que é esse que nós lemos, né? Ele chega à conclusão que nessa vida, apenas 3 coisas vão prevalecer, que é o que nós acabamos de ler, a fé, a esperança e o amor. Então, ele faz essa conclusão. Então, amados, chegamos na metade do ano, né? Um ano onde muitas das perspectivas é um ano muito difícil, e nós temos visto mesmo no caminhar do ano, tem sido um ano difícil, cheio de desesperança, vamos dizer assim, cheio de incertezas, injustiças cometidas. E nós que temos uma visão mais esclarecida das coisas, a gente tem um entendimento do que está acontecendo na nossa nação, o medo que tenta vir de tudo que está acontecendo. Mas até aqui nós chegamos e até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós chegamos firmes em Deus. Isso é importante. Isso é importante, permanecer na gente a fé, a esperança e o amor.
E é isso que Deus quer para nós, e é isso que Deus traz para nós. Nós estamos já na metade do ano e tem mais aí uma metade para a gente percorrer, que a gente percorra esse restante de ano com essa palavra firme em nossos corações, que Deus firme essa palavra hoje em nossas vidas, para que a gente permaneça em fé, permaneça em esperança, permaneça em amor. Amém? Hebreus 11, 1 fala sobre a fé, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que a gente, né? Coloca bem aqui, Hebreus 11, 1. Só para a gente ver o que fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Essa é a definição que Hebreus dá de fé. Só que como nós vamos ver nessa noite, o que é que Deus está trazendo para nós? Como nós permanecemos nessa fé? Se eu fizesse essa pergunta aqui, eu não vou fazer, mas pensem um pouquinho. Como nós permanecemos em fé? O que é que vocês acham? Como é que a gente permanece nessa fé? Que 1 Coríntios fala que, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Podemos permanecer em fé? Uma das coisas. Tem várias coisas, mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é: nós permanecemos em fé, crendo no que Deus diz. Crendo na palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque passará céus e terra. Mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Então, essa é mais uma coisa que jamais, essa é eterna. Vai passar céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, se você quer permanecer firme em fé, se você quer permanecer firme em Deus, você creia no que Deus diz a você. Não abra mão do que Deus diz sobre a tua vida, do que Deus diz na palavra dele a teu respeito. Em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima, que de Deus se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Coloca aqui, tá bom. Recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, nós precisamos tomar posse daquilo que está na palavra de Deus para as nossas vidas. Daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Porque a palavra de Deus diz que ele é fiel. Crendo que sua palavra é fiel. Amém? Então, assim nós permanecemos em fé, amados. A gente pode vir aqui e falar uma opção de coisa para vocês, mas não é. Nós permanecemos em fé, crendo em Deus, crendo na palavra de Deus. É assim que nós permanecemos em fé. Então, nós tomamos posse disso, ouvindo. Como é que a fé vem, que a palavra de Deus diz para nós? A fé vem pelo ouvir. Você pode dizer assim, mas eu não tenho fé, ou eu estou começando a minha caminhada de fé, eu estou começando agora. Como é que eu vou crescer nessa fé? Como é que eu vou amadurecer? Como é que eu vou permanecer nessa fé que a pastora Ivone está falando? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Se você quer crescer em fé, se você quer ter essa experiência com Deus, de amadurecer, de crescer, de permanecer, ouça a palavra de Deus. Busque uma vida de intimidade com Deus, através da palavra. Procure também conversar com homens e mulheres de Deus. Alguém que vai te oferecer e que vai ministrar na tua vida o que a palavra de Deus diz. Para você permanecer. Mas não é somente ouvir. Não é somente ouvir. A palavra de Deus diz que aquele que ouve e não pratica, né? Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na areia. Então, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus e a gente praticar. Não é só ouvir, é aquele que ouve e pratica. Amém? Ouve e pratica, porque você pode sair daqui, ouviu a palavra de Deus nesse momento, eu ouvi a palavra de Deus, mas não colocou em prática. Então, você não vai amadurecer, você não vai crescer em fé, você não vai permanecer em Deus. Porque nós permanecemos em Deus, nós permanecemos em fé, ouvindo e praticando. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente pratica, a gente constrói a nossa fé inabalável. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier, você vai permanecer firme, porque você crê que o seu Deus é fiel.
porque você crê que o que Deus diz é. Amém? Pode vir tempestade, pode vir o que for, né? Ela não vai derrubar você, porque você está firmado na rocha. Você construiu a sua fé em Cristo Jesus. Está dando para entender, amados? Direitinho? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz assim, sobre Abraão, que Abraão, quando ouviu a voz de Deus, quando ele foi chamado, ele fez o quê? Ele obedeceu. Agora, imagina se Abraão não tivesse obedecido ao chamado de Deus. Teria dado completamente um rumo diferente sobre esta terra. Teria dado completamente um rumo diferente sobre a humanidade. Então, o que a gente traz para nós? Quando Deus te dá uma palavra, que você não obedece, que você não ouve e não obedece, você pode estar evitando um transformar na sua vida muito grande. E não somente na sua vida, mas pode estar mudando o percurso de algumas pessoas que estão com você, da sua descendência, da sua geração. Você pode trazer para a sua descendência uma catástrofe, vamos dizer assim, algo completamente contrário ao que Deus queria fazer diante daquele direcionamento que Ele está te dando. Quando Deus chamou Abraão, ele obedeceu. Então, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, como diz a sua palavra mesmo, não endureça o vosso coração, obedeça. Obedeça o direcionamento, pode ser coisa bem simples. Na caminhada, pode ser um conselho, pode ser uma direção simples do pastor, ou do próprio Senhor falando ao seu coração, ou você leu aqui na palavra, Deus falou isso aqui comigo. Obedeça aquelas coisinhas que você acha que é bem simples, mas começa assim, começa obedecendo que você vai crescer em fé. A palavra de Deus é guia, né? Ela é guia, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, nós temos todo um caminhar quando a gente anda em fé, andamos segundo a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo de quando de ouvir a palavra de Deus, no sentido. Mas ouvir como? Ouvir só através da palavra? Não, Deus fala de várias formas. A partir da hora que você começa a andar com Deus, Deus vai falar com você de várias formas. A forma mais segura é a palavra dele. Mas ele usa os profetas, né? Ele usa os profetas, ele fala numa voz interior ao seu coração, que quando você tem essa caminhada com Jesus, você começa a ouvir o direcionamento de Deus para a tua vida. Você começa, a melhor coisa que tem na vida é a gente conhecer a voz do Senhor, porque aí nós não somos enganados. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando a gente sabe que é Ele falando conosco, a gente não vai ser enganado nunca. Então, se você nunca ouviu o Senhor ministrar profundamente assim ao seu coração, aquela voz interior, aquela voz do Espírito, procure conhecer isso, procure chegar nesse lugar de ter essa intimidade com Deus a ponto de ouvir Deus falando com você e te direcionando. Então, Deus fala através da palavra, Deus fala através de profecias, através de um pastor, através de um conselho, Deus fala através de uma música. Então, nessa caminhada com Deus, Deus fala de várias formas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, no primeiro momento logo, o Senhor falou que eu ia sair do trabalho. Eu não ia ficar naquele lugar, devido, quem conhece meu testemunho sabe, várias coisas. Que eu não ia continuar lá. Mas ele disse, você vai sair. Você vai sair daqui. Só que a gente pensa logo, vou sair logo? Mas não era para sair logo. Então, eu teve a espera, eu fiquei esperando o direcionamento de Deus. Eu saí depois de 3 anos. Depois de 3 anos, eu pedi a minha conta. Ele chegou e disse que era a hora de sair. Agora é o horário de sair. O tempo de sair. Pedi as contas e fui embora. Aí eu fico vendo, por exemplo, a pastora Aline sempre dá o exemplo aqui de que Deus falou com eles para vir lá de São Lourenço para cá, né? Deus falou com eles para vir embora. E aí, se eles não tivessem obedecido, nós estávamos perdendo muita coisa do que eles estão sendo úteis aqui no nosso meio, e o que Deus está fazendo através da vida deles. Então, amados, é muito importante a gente obedecer quando Deus nos dá uma direção e fala conosco. Amém? Eu ouvi agora recente, acho que foi minha cunhada que mandou para mim esse testemunho, de um
ele cantava rap, parece que é rap, ou algum tipo de música, e foi para uma favela cantar. Quando chegou lá, ele estava cantando, estava um pouco embriagado, e parece que na favela, quando chega lá, você tem que dizer o nome do chefe lá de quem manda naquela favela, o traficante, vamos dizer assim. E aí ele não entendeu o direcionamento de quem estava dando para ele. Você vai ter que dizer lá em cima o nome de fulano de tal, porque se você não der, você vai entrar numa situação complicada. E aí ele esqueceu. Quando ele foi descendo, que ele terminou o show, ele não disse o nome do traficante. Quando ele foi descendo, ele levou uma coronhada e pegaram ele, levaram para lá e já iam matar. Esse tinha saído da cadeia, o chefe, que era para dizer o nome dele, para tipo, fulano de tal é o cara aqui. Você vai morrer. Ele estava lá. Só que antes, aí na hora que ia matar ele só escutou uma voz dizendo, hoje ninguém morre aqui. Quem era? A mãe do traficante descendo do monte. A mãe do traficante descendo do monte. Chegou e disse, meu filho, tipo assim, tu acabou de sair da cadeia, tu já vai querer matar de novo, eu tenho orado para Deus te dar de livramento e tal. Hoje você não mata ninguém. Só que antes dela descer do monte, Deus lá no monte tinha falado para ela, você está escutando aquele que está cantando? Achei muito interessante esse testemunho. Você está escutando aquele que está cantando? Eu vou usar ele. Eu vou usar ele em todo o Brasil e no mundo para glorificar o meu nome, para dar o meu testemunho. Aí eu acho assim, não ficou muito claro no testemunho, mas eu tenho a impressão que ela não sabia que era aquele rapaz que estava prestes a morrer pelo filho dela. Aí é aquilo que eu estou falando para vocês. E se essa senhora não tivesse descido e dito para o filho dela, olha, meu filho, hoje não morre ninguém aqui e tal. Aquele rapaz tinha morrido, não tinha se cumprido o que Deus acabou de falar por causa da vida dela. Mas ela foi e obedeceu, e o rapaz, eu sei que ele estava dando testemunho, sobreviveu, né? Não morreu, para a glória de Deus. Então, como é que o Senhor tem guiado a tua vida? Como é que você tem ouvido a Deus para te direcionar, para te guiar, para te instruir? Como é que Deus tem feito isso? Né? Deus fala, uma pessoa que nasceu agora, que nasceu de novo, que começou a vida agora, que está bebezinho na fé. Deus está usando alguém. Deus está usando alguém para falar com você, para você dar os primeiros passos, para você caminhar na fé. Amém? Então, obedeça, vai vendo, vai ouvindo, vai crescendo em fé, que esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Então, o que Deus diz sobre nós, na palavra dele? Por exemplo, o que Deus diz sobre a tua saúde? Né, Eli? O que Deus diz? Deus diz que tu é curada. Amém? Não é isso? Coloca bem aqui Isaías 53, 4 e 5. Então, Deus diz que Ele já nos curou. Então, nós somos curados. Essa é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Independente de como você está, o que você está sentindo, a palavra de Deus diz que nós somos curados. Por quê? Porque certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus afligido e atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Essa é a verdade sobre nós, essa é a verdade sobre a tua vida, essa é a verdade sobre a minha vida. Nós fomos curados. Nós não somos, já fomos há muito tempo. Então, lá na cruz, Jesus conquistou para nós a nossa cura. Lá em Isaías 61, o que Deus diz? Que já nos libertou, já nos curou, aqueles corações afligidos. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, sobre Jesus, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, aquele que está
prisioneiro, aquele que está precisando de uma libertação, já foi também, Jesus já conquistou. Você é liberto. Você só precisa tomar posse da sua libertação. Amém? Você é liberto. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo daquilo que te aprisiona, das cadeias que te aprisionam. Por quê? Porque essa é a verdade que o Senhor diz sobre nós. Então, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Amém? Em 1 João 1,9 diz, coloca bem aí, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa. Ah, mas não tem perdão para mim. Não tem perdão, o que eu fiz? Tem. Aqui diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, essa é uma outra verdade. Eu estou falando só algumas, amados. A palavra de Deus ela é poderosa e rica em verdades sobre as nossas vidas. Há perdão do Senhor para a tua vida. Há libertação, há cura. Amém? João 3,16, que nós praticamente já sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus já nos salvou. Basta você chegar até Ele, mas a salvação já foi conquistada para você também naquela cruz. Amém? Eu estou dando só algumas coisinhas que são maravilhosas para nós, se a gente tomar posse. Prosperar, 2 Coríntios 8,9, diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Amém? 2 Coríntios 5,7, diz que nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Amém? Então, você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela tem tudo aquilo que você precisa para viver? Amém? Para essa caminhada nossa de fé? Amém? Então, nós vamos fazer assim. Vocês também vão participar comigo, tá? Não vão ficar só ouvindo. Nós vamos agora ficar do jeitinho que nós estamos, não precisa levantar. Mas se você crê nisso, se você crê realmente que a sua fé está em um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que prospera, você vai fazer uma oração agora. Aí só você e Deus. Algo que você vem orando, ou que você nunca orou, que você nunca pediu a Deus. Você tem a oportunidade agora de falar com Deus, talvez pela primeira vez, ou não, né? Que eu acredito que não tem ninguém aqui que nunca falou com o Senhor. Mas você faça uma oração de algo que você realmente precisa em Deus, que Ele venha ao seu socorro, que você precisa desse milagre na sua vida. Você vai fazer essa oração, eu vou dar 2 minutinhos. Você baixa a sua cabeça e fala com o Senhor nessa hora, algo bem profundo, algo que você está precisando de Deus. Deus ouve, é isso que Ele diz. Amém? Amém. Glória a Deus. Creia que Deus ouve. Creia que Deus sabe o que você está falando, o que você está pedindo. Creia em Deus. Aqueles que dele se aproximam precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, nós permanecemos em fé, crendo no que Deus nos diz e confessando essa verdade sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a primeira parte, né? Nós vamos falar agora sobre a esperança. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Paulo diz que, em Hebreus 10, 23, coloca bem aqui, Gabriel. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos, pois, com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amados, enquanto a fé é crer no que diz a palavra de Deus, a esperança é permanecer crendo, perseverar crendo, não desistir, porque a gente perde a vitória, a gente perde a batalha, é bem aí, é na desistência, é não permanecer.
E a palavra de Deus, do começo ao fim, ela diz que é para a gente perseverar, que é para a gente permanecer. E aqueles que permanecer até o fim são esses que vão ser salvos. Amém? Então, Hebreus 10, 23 diz isso aí. Apeguemos-nos firmes na esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Então, a esperança tem esse propósito de comprovar que Deus é fiel e que cumpre a sua promessa. Amém? E uma das coisas assim, que não é muito fácil é essa questão da esperança. Da espera, de você colocar as coisas diante de Deus e permanecer crendo de que Ele vai te ouvir. Se Deus é o Senhor das nossas vidas, e né? Amém? Amém? Deus é o Senhor da minha vida, é o Senhor da tua vida. Você crê que Ele sabe e que Ele tem o melhor para você? E que tudo que acontece, até aquelas coisas que parecem ruins aos nossos olhos, a palavra de Deus diz que Ele faz com que coopere para o seu bem? Você crê nisso? Até aquilo que é ruim, Deus faz com que coopere para o seu bem. Daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é filho de Deus, Ele faz isso. Essa é a palavra de Deus que diz sobre nós. Então, Ele sabe como nos aperfeiçoar, Ele sabe tratar conosco nessa questão da espera, da esperança. A palavra dele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei. Toma essa palavra para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de tudo que está acontecendo com você, comigo. E olha que as guerras são grandes, amados. As guerras, aqui quem tá ministrando não é quem não vive guerra pequena, não. É guerra de alto nível. Para poder permanecer em fé e em esperança. Amém? Para permanecer em fé e esperança. Você vendo uma situação e você sabendo que você não tem, aquilo não está no seu controle. Então, uma das coisas muito difíceis que a gente pode viver nessa questão da esperança essa questão da espera é porque a gente não pode fazer nada. É dependência totalmente do Senhor. É dependência totalmente do Senhor, a esperança, a espera. Amém? Então, quando a gente perde esse controle, né, saber que uma das coisas dessa questão da espera que eu estou falando, você deve saber porque você já passou ou está passando, e todos nós vamos passar, que é quando a gente, enquanto as coisas estão sob o nosso controle, que a gente pode fazer alguma coisa, é muito maravilhoso. Mas quando é algo que você tem que depender totalmente do Senhor, completamente do Senhor, aí é que Deus trata com a gente. Ele diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, creia, permaneça. Então Deus faz isso para que Ele seja Deus na nossa vida. Nós não somos Deus. Se a gente resolvesse tudo, que a gente precisa, dificilmente a gente precisaria do Senhor. Porque era muita autossuficiência, né? Por que vamos falar dos ricos? Por que os ricos dificilmente, a palavra de Deus diz que eles vão entrar? Porque eles são poderosos em dinheiro, eles acham que compram tudo, que pode tudo, e assim. Mas a gente depende do Senhor. A gente depende de um Deus que pode. E glória a Deus por isso, porque a nossa fé está firmada em alguém que pode, não é alguém que não pode fazer, amém? Então, a esperança é para tirar de nós essa questão da ansiedade, da inquietação, da incredulidade. Lá sobre Abraão também, que eu nem peguei a referência, mas vocês aqui praticamente todos conhecem, a situação de Abraão e Sara. Deus disse que Abraão ia ter um filho, mas eles não esperaram o tempo certo para Isaac nascer. O que foi que fizeram? A Sara veio com uma ideia mirabolante e disse: Abraão, está aqui minha serva. Aí dessa serva nasceu Ismael. Então, viu como a inquietação e a precipitação na espera do que Deus vai fazer faz com que a gente cometa muitos erros, faz com que a gente cometa muitos enganos, e alguns deles são determinantes na nossa vida para nos destruir, para mudar completamente a rota, para tirar completamente aquilo que Deus quer fazer se você continuasse esperando. Amém?
Então, no Salmo 41, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Coloquei toda a minha esperança em quem? No Senhor. Nós precisamos colocar nossa esperança em quem? No Senhor. Amém? Então, aqui está dizendo que Ele ouviu o meu grito de socorro. Então, se Deus ouve o nosso grito de socorro, o que é que nós temos que fazer? Continuar crendo, continuar esperando em Deus e orando, né? E orando. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Alguém que grita é alguém que fala, é alguém que ora. Então, nós devemos continuar orando. Continuar colocando diante do Senhor aquilo que nós queremos, aquela dificuldade que a gente pensa que não tem saída, tem saída. Para o nosso Deus tem saída. Amém? Romanos 12:12 diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Não é isso? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aí, quando eu estava vendo esse versículo, eu disse: Senhor, como o Senhor é inteligente. Como o Senhor sabe. Estou falando assim, brincando. Como o Senhor sabe de todas as coisas. Por quê? Por que Ele diz para nós nos alegrarmos na esperança? Porque, amados, não é fácil. A tendência nossa, na esperança, na espera, é nos entristecermos, é entristecermos a nossa alma, é a nossa alma ficar desanimada. Não é verdade? Mas o que a palavra de Deus diz para a gente? Alegre-se na esperança. Alegre-se. Então, Deus, Ele não dá um direcionamento errado para nenhum filho. Ele já sabia que nós, na espera, nós, nessa caminhada, nós íamos ficar desesperados e desanimados em esperar. Então, o que Jesus diz para nós hoje? Alegre-se na espera, espere em Deus, pacientemente. Espera que Deus vai fazer, porque Ele é fiel, a palavra dEle nos garante que Deus é fiel. Amém? Essa é a esperança. Agora chegou a vez do amor. Amém? Não ouvi muita animação. Amém? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. O maior destes, porém, é o amor. Aí a gente faz agora assim, ufa, o amor. Que bênção, o amor, aleluia. Só que a gente pensa que o caminho do amor é um caminho, é o caminho mais fácil. É porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, amém? Mas é um caminho bem apertadinho. Ai, meu Deus. Enquanto a fé e a esperança, né, é algo, vamos dizer assim, para a gente poder entender. A fé e a esperança é algo para nós, conosco mesmo, Deus conosco. Já o amor diz respeito a uma segunda pessoa, que é o nosso próximo. O amor, para crescermos em amor, para sermos aperfeiçoados em amor, é um caminho de atitude, é um caminho de amor, vamos dizer assim, né? João 3,16, como nós já lemos, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o nosso maior exemplo de amor, que foi a morte de Jesus naquela cruz. Ele nos amou tanto, entregou sua vida. Essa é uma prova de amor que ninguém vai superar, que é o amor na cruz, é o amor de Jesus por nós. Mas em 1 Coríntios também nos dá esse, né, que vocês estão com as Bíblias abertas em 1 Coríntios, e nos diz isso, que o mundo, amados, quando eu disse agora para vocês assim, o amor, que a gente fica assim, uau. Só que o amor, ele é sacrificial. O amor, Coríntios diz que é bondoso, é paciente, mas tem alguns comportamentos que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não é não? Então, em Romanos 5,5 diz que Deus derramou o seu amor em nosso coração. Por isso nós amamos. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, por que nós amamos? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através de quê? Do Espírito Santo dele que habita em nós.
Amém? Então você pode dizer assim, pastor, eu não consigo amar, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir suportar o que eu estou passando. Consegue. Se você é cristã, se você é cristão, você está nesse caminho sobremodo excelente, nesse estilo de vida que o nosso Senhor Jesus preparou para nós, que é um caminho do amor. É o caminho onde Ele derramou o amor dele em nossos corações e porque Ele nos amou, nós também amamos. Então o amor, ele é o quê? Um mandamento, amém? O amor é um fruto que está lá em Gálatas, né? Que é o fruto do Espírito, que é esse que eu estou dizendo para vocês, que foi derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, é o fruto do Espírito. Nós amamos, nós temos essa capacidade de amar porque Deus habita em nós. Porque é de nós mesmos, amado, nós não temos esse amor. Nós não temos condições de amar se o amor de Deus não estiver em nós. Nós somos egoístas, e o amor aqui de 1 Coríntios diz que o amor não é egoísta. Então nós podemos ter esse aperfeiçoamento do amor em nossas vidas. E o amor é uma pessoa. Deus é amor. Então o amor é um mandamento, o amor é um fruto e o amor é o próprio Deus. Amém? Então nós estamos com quem pode realmente nos ajudar, nos ensinar esse caminho do amor. Não é verdade? Só com Ele, amado. Só com eles para aguentar algumas coisas nessa caminhada cristã. Então é um caminho. É um caminho, né? Eu passo a mostrar-vos a vocês um caminho sobremodo excelente. Eu gostei da minha versão, que é a versão transformadora, um estilo de vida. Um estilo de vida para nós vivermos, que é o caminho do amor. Então, em 1 Coríntios diz que o amor é paciente, o amor é bondoso. Eu coloquei aqui o amor é sacrificial, porque diz assim, que ele tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Isso é sacrifício. Então, é o amor de Deus, vamos resumindo assim, o amor é sacrificial. Então, esse negócio que o mundo pinta de que o amor é aquela coisa, é romântico, mas não é aquela coisa de eu só receber. Está mais no dar. O amor de Deus é mais dar do que receber. Então, para crescer em amor, como é que nós permanecemos? Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Como permanecemos nesse amor de Deus? Uma das coisas é perdoando. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, nós temos condições, capacidade de fazer isso, de perdoar assim como Ele nos perdoou. Não é verdade, Pedro? Amém? Colossenses 3:13, 13 e 14. Coloque aqui para mim, por favor. Colossenses 3. Estamos terminando, amados. Nós estamos no amor. Colossenses 3, 13 e 14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Cadê? Fiquei assim agora. Harmonia. Cadê o 14? Tá. Não, acho que 13. Sejam compassivos uns com os outros e perdoem os que os ofendem, os que ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de quê? Do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Amém? Então, aqui, Colossenses está dizendo que, porque Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Amém? Então, porque Deus derramou o amor dele no nosso coração, nós podemos também suportar. Coloca bem aqui para mim, 1 Pedro 2, 19 e 23. Suportar, agora esse suportar aqui, a gente aplica em nossas vidas. Cada um sabe aquilo que a vida tem oferecido para que você suporte, né? Para que você continue firme. Vamos ver, 1 Pedro 2, 19. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Amém? Então a gente suporta as injustiças, porque nós temos o amor de Deus em nossos corações. A gente suporta
E quantas injustiças nós temos sofrido, amados, principalmente geral, Brasil. Mas a gente sofre injustiça no trabalho, a gente sofre injustiça dentro de casa, nos relacionamentos uns com os outros. E Deus está dizendo aqui que é para a gente fazer o quê? Ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Quando ele era agredido, quando ele era insultado, ele não revidava, mas ele fazia o quê? Ele se entregava a Deus, que julga retamente todas as coisas. E é esse comportamento que Deus também diz para nós, ao suportarmos situações difíceis. Amém? Então, não é um caminho sobremodo excelente? Difícil? Aleluia. Mas Deus derramou o seu amor em nossos corações, por isso também nós servimos. 1 João 3,17. É outra forma de permanecer no amor. Perdoando, suportando uns aos outros, servindo. 1 João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Então, a gente serve os irmãos com aquilo que a gente tem. Aqui está dizendo recursos materiais, mas nós podemos servir de várias formas, amados. O irmão. A gente pode servir com uma palavra, a gente pode com uma oração, uma palavra de ânimo. Como é bom quando a gente está num momento difícil que a gente está passando em nossas vidas, a gente recebe uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de que, olha, vai dar certo, Deus é contigo, Deus está trabalhando em teu favor. Então, isso traz ânimos, traz vida para nós. Mas aqui está dizendo que a gente serve nessa questão com recursos. Aqui está dizendo que se a gente tem recursos e a gente vê um irmão passando necessidade, a gente não ajuda, como pode permanecer em nós o amor de Deus? Então, servindo uns aos outros, também nós permanecemos no amor. Amém? Então, Jesus, lá em João 3:1, fala que Jesus, ele amou os seus, amando os seus discípulos, que somos nós, amou-os até o fim. Então, o amor, ele nunca acaba. Então, nós devemos permanecer no amor até o fim. Assim como Jesus. Jesus, ele permaneceu no amor até o fim, amando os seus, amou-os até o fim. Até o fim foi a cruz. Jesus não desistiu da cruz. Ele suportou a cruz por amor a nós. Imagina se Jesus tivesse desistido nessa caminhada, ele tivesse desistido daquela cruz, nós estávamos condenados eternamente. Não é verdade? Nós estávamos condenados eternamente, mas ele nos amou até o fim. E nós devemos amar também até o fim. Amém? Que o amor de Deus, ele permaneça em nossos corações até o fim. Então, aqui em João 13:35, diz: como saberão que vocês são meus discípulos? Coloca bem aqui. João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Seu amor uns aos outros provará ao mundo que está aí fora que nós somos discípulos de Jesus. Através do amor de Deus derramado em nossos corações. Amém? Então, quando Paulo fala desse caminho sobremodo excelente, esse caminho de fé, esse caminho de esperança e, acima de tudo, o caminho do amor, já está dizendo, é uma caminhada, amados. Nós vamos ter os nossos altos e baixos nessa vida cristã. Mas o importante é permanecer até o fim. Eu lembro que quando Vinícius se converteu, há muito tempo atrás, eu não sei se ele lembra disso, mas quando ele se converteu, uma palavra que eu disse para ele foi: meu filho, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com a escolha que você fez, a sua decisão de entregar sua vida para Jesus. Mas eu quero dizer para você que o mais importante do que esse passo que você deu hoje é você permanecer até o fim. É você chegar até o fim crendo. Porque de que adianta se você começa a sua fé, sua vida de fé em Deus, sua vida de entregar sua vida para Jesus, e logo depois você enfraquece, você desiste dessa caminhada. De que serve? De que aproveitou? Nada. O mais importante do que a gente está aqui hoje é a gente permanecer até o fim. Amém? Permanecer em fé, permanecer em esperança e permanecer no amor de Deus.
Olhando para quem? Firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Amém? Que é Jesus. Então, o que Deus espera de nós? É que a gente não desista. Não desista. Por mais que tudo pareça que não, parece que tudo que está dando errado, parece que o mundo está desabando, você não está entendendo nada. Não, eu sou filho de Deus, por que isso aqui está acontecendo comigo? Amados, Deus sabe. Deus é o teu Pai, Deus cuida de você. Amém? E Ele tem para nós vida eterna. É isso que Ele conquistou para nós, vida eterna. Tudo vai passar. Nós vamos passar, não vamos? Todos nós, um dia nós vamos passar. Nós vamos passar daqui para estar com Ele. É importante estarmos firmes, permanecermos até o fim. Amém? Então, amados, a palavra que nós tínhamos para hoje, de Deus para nossas vidas, é para que a gente permaneça em fé, em esperança e no amor de Deus. Amém? Que essa palavra tenha encontrado um lugar no coração de vocês para que, independente do que o mundo estiver oferecendo aí, e ouça aqui, pode ser que a gente ouça muitas notícias ruins, mais ainda do que a gente tem ouvido. Se Deus está trazendo uma palavra dessa para nós, é para que a gente permaneça independente do que os nossos olhos estão vendo. Você continue crendo no que Deus diz, crendo no teu Deus, porque Deus é fiel. Esperando com paciência, com alegria, o que Deus vai fazer. Amém? Não desista de esperar, não desista de ter esperança e confiança, nem murmurar, né, Ali? Nem murmurar. Não murmure, irmão. Não murmure, irmão, né, Elisângela? Fique firme, confiando no Senhor, confiando no nosso Deus que é fiel.